Olá, meus queridos irmãos, saudação de paz. Por aqui, Pastor Denis, com mais um programa no Alvo da Bíblia, respondendo perguntas, tirando dúvidas. Você que ainda não participou do nosso programa, participe. Nesse quadro estaremos respondendo algumas perguntas que nos enviaram. Quero pedir a você que está aí acompanhando esse trabalho, continue conosco até o final. Tenho certeza que Deus estará trazendo uma palavra para o seu coração. Amém? Vamos à vinheta, logo após estaremos de volta. Muito bem, meus queridos, estamos de volta com o programa No Alvo da Bíblia. Nessa edição estaremos respondendo a pergunta, e quem nos enviou a pergunta foi o nosso irmão José, de Bacabal. Pastor Denis, parabéns pelo seu programa, tá uma bênção, estou vendo o pessoal clicando, estou vendo muitas pessoas aí assistindo, também estou assistindo, e eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu vejo pessoas falando que tem uma dança, o crente pode dançar, e outros dizem que não pode dançar. Aí eu lhe pergunto, é pecado o crente dançar? Porque isso que tem uma dança que é em espírito. Eu não sei, eu não entendo, então eu lhe fiz essa pergunta. O crente pode dançar ou não? Muito bem, irmão José, nós iremos aqui responder a sua pergunta. Primeiro nós temos que saber, você perguntou se é pecado dançar. Primeira coisa que nós temos que procurar saber é o que é o pecado. O que é que a Bíblia define como pecado? Aqui no capítulo 4 de Levítico, no versículo 27 diz: "E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e assim for culpada, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha pelo seu pecado que pecou." Então, pelo que nos apresentou aqui a palavra de Deus, o que é o pecado? Pecado é a transgressão da lei. Você pode confirmar isso também em 1 João capítulo 3, versículo 4, lá está dizendo claramente que pecado é a transgressão da lei, ok? A gente não pode sair inventando pecado que não esteja estabelecido pela Bíblia. Se você peca contra a lei, você comete qualquer... se você se levanta ou deixa de obedecer a lei de Deus, você está cometendo pecado. E não existe nenhuma lei contra a dança, né? Pelo menos eu nunca encontrei aqui na Bíblia um mandamento dizendo que não é para dançar. Então, se não há esse mandamento, então dançar não é pecado. Até porque a gente também encontra no capítulo 15 de Êxodo, a Bíblia nos diz que Miriam dançou, não foi? Você está lembrado? Êxodo capítulo 15 diz que está narrado o seguinte: quando eles atravessaram o Mar Vermelho, ela ficou tão feliz, né, por ter presenciado e participado daquele milagre, e ela não se conteve, pegou um tamborim e começou a dançar, né, diz a Bíblia. Está aqui no capítulo 15 de Êxodo, versículo 20, diz: "Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou tamborim na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças." Então é isso aqui, praticamente é isso. A Bíblia está dizendo que Miriam dançou. No capítulo 6 de Samuel, 1 Samuel, diz, né, 2 Samuel na verdade, diz que Davi também dançou na presença, quando ele ia levando a arca da aliança para a casa do Senhor, para a sua terra, para a sua cidade. Era o sonho de Davi, então ele dançou, ok? Então, irmão José, ao que parece, não há nenhuma restrição contra a dança. Porém, o pecado, você pode muito bem fazer de algo que não é pecado, passar a ser pecado, quando você atribui tal coisa ao Espírito Santo de Deus. O problema das pessoas não é a dança em si, e sim quando eles atribuem isso ao Espírito Santo.
no texto que foi lido aqui, em lugar nenhum diz que Miriam dançou no espírito. A Miriam não estava nem em um culto, né? As pessoas hoje já vão para a igreja preparadas para dançar, né? Eles estão agregando a dança ao culto. E isso é antibíblico. A dança ela é uma manifestação espontânea. Isso é uma coisa proveniente da carne, né? Se a Bíblia diz que nós não atribuirmos algo que é do Espírito Santo, não atribuirmos a ele é pecado, quanto mais atribuirmos aquilo que não é a ele, entendeu? Como a questão da dança. A gente, inclusive, baseado nesses textos isolados, as pessoas têm inventado muitas coisas com relação ao culto. A gente tem visto aí nos nossos dias muitas coisas que não agrada nem a nós, quanto mais a Deus. Então, dançar era uma cultura daquele povo, né? Você não vai ver na Bíblia uma afirmação que Davi, apesar de a Bíblia dizer que Davi dançou na presença de Deus, porque ele estava com a arca, e aquela arca era a presença de Deus. Entenderam, meus queridos? Então, dançar não é pecado. Agora, também a gente tem que ver que tipo de dança, né, que esse povo dançava. A gente viu aqui que Miriam pegou o tamborim e começou a dançar com as moças. Ela cantava. Hoje o tipo de dança, né, que as pessoas fazem hoje é diferente. A Bíblia ela vai dizer no capítulo 68 de Salmos, versículo 25, vai dizer como era aquela dança que aquele povo fazia. Os cantores iam adiante, versículo 25. Os cantores iam adiante, os tocadores de instrumentos atrás, entre eles as donzelas tocando adufes. Então, eles iam dançando ali, e essa dança não era uma coisa que a gente vê hoje, como a gente já viu, tem muitos shows aí que fazem nos palcos, e aí as pessoas, eu já vi os homens pegando as irmãs ali, dançando forró mesmo. Isso aí não tem nada, isso é banalizar. Dizer que isso é adorar a Deus, dizer que isso é Espírito Santo, isso é coisa da carne. E não é aquela coisa da carne natural, já é envolvida com pecado, porque Deus não aceita esse tipo de coisa. Eclesiastes capítulo 5, dos primeiros versículos ali, você vai ver Deus dizer assim, ó: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Como é que eu vou dançar na presença de Deus, se ao mesmo tempo Deus está dizendo, mandando eu ter reverência, e guardar o meu pé é ter reverência. É não conversar as minhas próprias palavras, é não ficar levantando, é não estar tirando a atenção da espiritualidade do culto, entendeu? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, Deus vai dizer lá, Paulo vai dizer que tudo que nós formos fazer em um culto tem que ser feito com decência e ordem. Então nós não podemos banalizar. É por isso que eu digo sempre, dançar, ela não é pecado, né? Mas isso vai depender muito da situação. Se você atribui ao Espírito Santo, se você leva isso para dentro da igreja e agrega isso à liturgia do culto, você está cometendo um erro. Porque a Bíblia diz como é que nós temos que adorar, já falei aqui para vocês, e também lá em Romanos capítulo 12, dos primeiros versículos 1, 2 e 3 diz, Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós temos que ter isso na nossa cabeça. Toda vez que nós formos adorar a Deus, irmão José, nós não temos que ir para a igreja pensando como se nós estivéssemos indo para uma discoteca. Entendeu? Eu vou adorar a Deus porque Davi dançou, então eu vou para a igreja dançar. Não é assim que funcionam as coisas. Quando Davi dançou, foi na estrada, não foi em um culto. Foi uma coisa espontânea na estrada. E se Deus tivesse visto ali que ali tinha alguma coisa da carne, Deus teria reprovado na hora. Então tem muita coisa que está acontecendo aí que não é do Espírito Santo de Deus, e Deus tem reprovado sim. Tá certo? Então, irmão José, findando aqui a sua resposta, dançar é pecado? Isso é muito relativo. Se você leva isso para dentro do culto, se você diz que dança no Espírito Santo, você está cometendo um erro, porque em lugar nenhum na Bíblia atribui a dança a um dos frutos ou a qualquer coisa que venha do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus possa lhe abençoar, meu irmão. Vamos adorar a Deus conforme Jesus disse.
para aquela mulher samaritana adorar a Deus em espírito e em verdade. Muito bem, essa foi a resposta do nosso irmão José. Nós estaremos no próximo programa respondendo a pergunta da irmã Letícia. Amém? Continue conosco, não perca, porque nós estaremos dando continuidade a esse programa. Esperamos contar com a sua presença, com a sua audiência. Amém? Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, até o próximo programa.